Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Começamos em 2 minutinhos. Só mais um minutinho, pessoal. Tem bastante gente entrando ainda, tá? Começamos em 1 minutinho. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro virtual de arquitetos Salesforce. A ideia desta iniciativa aqui é basicamente prover a troca de conhecimento relacionada à arquitetura na Salesforce no nosso ecossistema. Ela surgiu muito em virtude do atual momento em que nos encontramos, que temos que ficar em casa, né, para seguir as recomendações das organizações de saúde. E conversando aqui internamente com os nossos colegas da Salesforce, começamos a elaborar uma maneira de tentar preencher um pouco desse nosso tempo que a gente está ficando em casa, que a gente não gasta mais no trânsito, no carro e assim por diante, para fomentar mais o nosso ecossistema e para compartilhar muito do nosso conhecimento em projetos Salesforce. Então, vamos começar. Então, esse slide aqui, para quem nunca viu pela 49ª milésima vez, lembrem-se que a Salesforce é uma empresa de capital aberto e que toda decisão de compra vocês têm que tomar baseada nas funcionalidades atualmente existentes, tá? A gente vai falar que a maioria dos assuntos que serão abordados são features já existentes, mas eventualmente podemos falar de coisas em roadmap, então é importante que essa mensagem seja passada para vocês.
Primeiramente, o meu muito obrigado. Temos agora bastante gente até. Esperávamos uma adesão boa para essa série de webinars, mas não tão grande como ela está sendo. Um número bem expressivo de participantes. Então, gostaria de agradecê-los, primeiramente por disponibilizar o seu tempo aqui de nos acompanhar e também por fazer parte dessa nossa Ohana, nossa família estendida, e fazer do seu sócio esse grande produto que temos hoje. Então, um pouco de logística, tá, gente? A ideia dessa sessão é que ela seja a primeira de várias que ocorrerão no mesmo molde, tá? Para quem não sabe, a gente tem uma iniciativa de fórum de arquitetos, mas ela é muito voltada para clientes apenas, então ela não é aberta para todo o nosso ecossistema. E a gente faz uma série de encontros, né? E como eles estão suspensos por causa do Covid, a ideia é que a gente aumente o alcance desse nosso fórum para não somente clientes, mas também para parceiros, para até clientes que não podem participar por causa do horário, etc. Até esse horário que a gente escolheu a partir das 18h30 é justamente um horário que as pessoas têm um pouco mais de liberdade para atender esse tipo de evento. Como está todo mundo em casa, faz mais sentido. O ideal é que a gente faça as perguntas lá na nossa comunidade de sucesso. A gente sabe que é chato, às vezes a pessoa não lembra o usuário da comunidade, mas por que a gente quer que seja utilizado lá? Porque as perguntas ficam registradas, né? E a ideia é que essa iniciativa, como ela vai ter um caminho a ser percorrido, todo o material que a gente apresentar aqui, inclusive o vídeo dessa sessão aqui, a gente vai disponibilizar depois por lá. Esse link que está aqui é o link do nosso calendário, tá? de eventos. Mas o ideal é que vocês entrem na comunidade com o seu usuário da comunidade. Inclusive, uma dica que eu sempre passo para as pessoas é a nossa comunidade, ela infelizmente, ela tem uma característica que ela ajuda muito, é que a gente tem vários usuários lá. Isso é uma característica da plataforma. E aí acontece como a gente tem vários perfis, a gente acaba se perdendo e não utilizando o perfil correto, ou a informação que está no perfil não corresponde ao nosso papel atual. Então, o ideal é, o Thiago ele vai compartilhar o link da comunidade aqui no chat. Quem puder, já entra lá, já atualiza o seu perfil e faça as perguntas por lá, tá? Que aí as perguntas ficam registradas e a gente consegue manter um tracking legal dessa iniciativa como um todo. Como eu comentei, essa aqui é a primeira sessão de uma série de eventos que a gente está planejando e, idealmente, o que a gente quer fazer é fomentar e alavancar a nossa comunidade. Então, eu vou ser o primeiro apresentador aqui e eu gostaria de chamar os nossos participantes para apresentarem também sessões. A gente ainda vai definir como é que vai ser essa logística, tá? Como que a gente vai fazer para fazer isso. Mas, inicialmente, sou eu que vou apresentar esses 2 ou 3 primeiros eventos, mas quem quiser apresentar, tiver interesse em algum assunto específico, entre em contato com a gente pela comunidade. A gente já tem essa mesma maneira de trabalhar no nosso fórum de arquitetura. A gente tem até alguns nomes que são recorrentes nesses nossos fóruns, e o ideal é que a gente compartilhe o máximo possível de conhecimento entre nós, clientes. Casos reais de implementação, dores de cabeça, casos de sucesso e assim por diante. Então, eu os convido a entrar na nossa comunidade lá, reforçando a mensagem, atualizarem seu perfil, mandarem suas perguntas por lá e complementar com a informação de quem quiser participar nas próximas sessões.
Aqui também, esse é o mesmo link, né? Aqui a gente tem o link para o nosso calendário de eventos. Então, consultem sempre para saber os próximos eventos que a gente vai prover para vocês. É sempre bom ficar atento, porque tem muita coisa interessante para compartilhar. Então, sempre que puderem, acessem o calendário para ver os próximos eventos. Então, vamos lá. Falando rapidamente sobre mim, para quem não me conhece, sou Fabrício Maia. Sou de Mariana, Minas Gerais. Estou em São Paulo desde 2000. Estou na Salesforce desde 2017, né, sempre como Program Architect. Antes disso, eu trabalhei na Claro, trabalhei na Netcracker e na TechBan. E o meu perfil é basicamente no mundo de telecomunicações. Já estou nesse mundo aí há 15, 16 anos. Sou um Trailhead Addicted, adoro o Trailhead. E faço bastante os treinamentos de lá, porque são treinamentos hands-on, bem legais. E peraí que tem um pessoal pedindo para mandar um abraço aqui, ó. Aqui tá igual da televisão. Manda um abraço para mim, manda um abraço para mim. Um abraço para todo mundo de São Paulo, um abraço para todo mundo de Minas, um abraço para todo mundo aí, gente. Vamos trabalhar, vamos lá. Seguindo adiante. Qual que é a agenda, tá? A ideia aqui é que a gente percorra tudo que for relacionado à carreira de um arquiteto Salesforce, tá? Como a gente tem um público aqui bem diverso, a gente estava olhando a lista de participantes aqui, tem gente que tem 10 anos de Salesforce e tem gente que tem 6 meses. A ideia é que a gente faça um nivelamento básico, mas como o fórum ele é um fórum de arquitetos, a gente vai sempre se focar nos aspectos técnicos, tá? Hoje a gente começa com fundamentos da plataforma. Eu vou passar rapidamente por isso, em torno de 5 a 10 minutos, não vou entrar muito no detalhe. E aí a gente começa com os conceitos de Sharing Visibility. Por quê? Por que Sharing Visibility? Porque eles são foundations, eles estão no core da plataforma. Aí, falando em core, até é importante ressaltar que essas apresentações dessas sessões, elas são focadas nos produtos de core, tá? Que é o Sales Cloud, o Service Cloud, o Platform e Communities. A gente também quer fazer sessões para outros produtos, como o MuleSoft, como Einstein Analytics. E aí, conforme fosse, a gente fez umas pesquisas aqui, a gente vai mandar para vocês depois, conforme o interesse for diferente do que a gente está planejando, a gente muda a ordem, a gente coloca outras coisas que tiverem uma demanda maior por parte de vocês, tá? Então, hoje a gente começa com Sharing Visibility, e a ideia é fazer uma sessão bem técnica, entrando nos detalhes de o que isso implica, como que o Sharing Visibility afeta todo o resto da sua implementação Salesforce. Se você não começa com o Sharing Visibility da forma correta, a conta chega, tá? Então, por isso que é importante que todos nós conheçamos profundamente esse assunto. Eu particularmente, eu gosto bastante dele. Recentemente, até participei de algumas iniciativas dentro da Salesforce para esse assunto. E até compartilhando com vocês uma experiência recente que eu tive, eu fui fazer a prova do CTA, né, agora em fevereiro, e eu não consegui passar. E um dos motivos que eu não consegui passar foi porque o meu modelo de Sharing Visibility não estava aderente aos requisitos. Por mais que eu conheça, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha praticado, esse é um assunto que ele é extremamente complexo. Se você não entende como ele funciona e você não entende as nuances que tem nas suas decisões de Sharing Visibility, essa conta chega para você mais cedo ou mais tarde. Tá bom?
Então, vamos lá. A ideia é começar com Share Visibility, depois a gente vai para Integration, também, que é um assunto super importante, super demandado. Em projeto Salesforce, é um que costuma dar bastante dor de cabeça. Então, a gente tem sempre que tomar bastante cuidado e tem que conhecer bastante as capacidades de integração da plataforma, porque quando a gente fala de integração, a gente sempre lembra que não existe uma bala de prata, né? Vai depender muito de onde você está atuando, qual que é o seu cliente, qual que é o conjunto de aplicações, as tecnologias disponíveis por essas aplicações, se existe um middleware, se não existe um middleware, quem que é responsável por fazer a orquestração, se fica no cliente, se fica no middleware. Esse tipo de discussão é uma discussão super relevante e ela acontece diuturnamente na nossa vida. Então, a gente conhecer conceitos de integração é fundamental para que as nossas implementações sejam feitas com sucesso. O próximo assunto seria falar de segurança e identidade. Também é um assunto que está super... vira e mexe, ele aparece, a gente tem que discutir. Existem cenários complexos, extremamente complexos, de garantir segurança das implementações Salesforce. Como a gente é cloud 100% público, a gente tem bastante cuidado com isso. E aqui também, novamente, tem que conhecer muito quais são as capacidades de garantir segurança, autenticação e autorização. Eu, particularmente, eu tenho tido bastante desafios nessa área no meu cliente atualmente. Posso até compartilhar com vocês quando a gente chegar nessas sessões aqui, de vários casos de uso que eu tive que fazer POCs, eu tive que verificar se alguma recomendação da Salesforce era factível na prática com os sistemas que eles tinham. E é um assunto super relevante, principalmente nos dias de hoje, quando a gente fala de cloud, né? A gente tem que conhecer e tem que entender. E depois a gente pode falar também de ciclo de vida de desenvolvimento. A parte de Release Management, DevOps, isso é outra dor de cabeça. Quem trabalha com Salesforce sabe o quão complexo é esse mundo de fazer deploy, de cuidar de release, de metadados, merges. Isso aqui é outra coisa também que tem dado bastante dor de cabeça para a gente ultimamente lá na Vivo. Os assuntos relacionados a centros de excelência, arquiteturas de sandbox e afim. E aqui também, todos esses cenários, a ideia é fala a teoria e mostra na prática o que aquilo significa. Então, a gente vai alternar conceitos teóricos com implementações e a gente consegue ver na prática o que vai ser apresentado. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para vocês, a gente fez umas pesquisinhas rápidas aqui só para tentar identificar o perfil das pessoas que estão participando desse webinar, até para preparar e adequar um conteúdo mais direcionado, tá? A gente vai, via GoToMeeting, a gente vai fazer umas pesquisas. Eu gostaria que quem puder responder rapidamente, eu agradeço. Coisa de minuto, tá? Que a gente consegue adequar o conteúdo corretamente. Então, rapidamente, qual que é o seu papel atualmente dentro da plataforma Salesforce? Vou esperar um minutinho e a gente vai para a próxima pergunta. São 3 perguntas bem rápidas, tá?
Então, como vocês podem ver aqui, nós temos um público bem diverso. Então, esperamos com o final dessas sessões aqui que todo mundo migre para a última linha. Sim, esperamos. Que é de arquitetos. Aqui seguindo o conceito de core, tá? Qual é o seu maior interesse na plataforma, considerando o que eu comentei do que é core? Nas próximas sessões a gente inclui outros produtos, que aí a gente consegue até preparar um material mais direcionado para a necessidade de vocês. Dá um minutinho aí para o pessoal responder também. Muito bom. Então, compartilhando com vocês os resultados. Como era de se esperar, temos um alto interesse na parte de integração. DevOps e Release Management também, sempre. Sharing Visibility Data Management. App Design e, por último, Security Identity. E o último aqui é só para a gente entender um pouco mais do qual são os objetivos das pessoas que estão participando aqui, tá? Algumas das perguntas, das respostas, elas são até complementares, né? Mas é só para a gente saber que tipo de conteúdo a gente apresenta nas próximas apresentações. Beleza, vamos para o próximo. Legal, todo mundo quer aprofundar o conhecimento, né? Bastante gente também quer conhecer casos reais de outros clientes, interessante. 1% quer apresentar caso, esperava um pouco mais. Né? Talvez depois da sessão de hoje as pessoas fiquem mais encorajadas a participar. E o bom e velho networking sempre é válido. Beleza, vamos seguindo então com a vida. Voltando aqui, então, a gente tem aqui a nossa Ruth, né? Ruth, que é a nossa arquiteta Salesforce. Ela está aqui na nossa pirâmidezinha. A ideia é que todo mundo se transforme num CTA algum dia, esperamos todos. Hopefully chegarei lá em breve. E vamos começar do básico, que é o que é a plataforma Salesforce com um viés mais técnico, tá, gente? Que é zero comercial técnico. E aí, reforçando que peço encarecidamente que deixem suas perguntas lá na nossa comunidade. Quem ainda não resetou a senha, que resete, atualiza o perfil e vamos que vamos. Então, falando rapidamente aqui de Salesforce, conceitos fundamentais, SaaS, 100% cloud pública, não temos opções de cloud privada, nem de cloud híbrida. Arquitetura multi-tenant, ou seja, compartilhamos recursos entre vários clientes, baseado em metadados, ou seja, é o nosso famoso XML com as informações. Embora a gente tenha lá a nossa linguagem de programação, o Apex, no final das contas, é tudo metadado.
Nosso modelo é de assinatura recorrente, ou seja, você faz a contratação por usuário. Se você precisa de fazer escalar o seu negócio, você contrata mais usuários. Conceito de low code ou no code development, para quem não se lembra, o mascote da Salesforce era o no software, é o SaaS, justamente porque temos isso desde do nascimento, de evitar ao máximo o desenvolvimento de código e utilizar funcionalidades nativas ou cliques no codes. Nossos valores, sempre bom resgatá-los: Trust, Customer Success, Innovation e Quality. Trust, porque a gente tem que garantir trust. Vou falar um pouco mais a respeito disso mais para frente. Customer Success tem muito a ver com o nosso modelo de negócio, né? O modelo de assinatura recorrente, ele faz com que o seu cliente esteja satisfeito, porque se ele não estiver satisfeito, ele vai cancelar o seu produto. Então, nós temos que garantir o sucesso do nosso cliente, porque se ele não tem sucesso, a gente não tem sucesso. Inovação: Salesforce é reconhecida por sempre inovar, né? A gente lança 3 releases ao ano, nós não temos legado, né? Eu que sou do mundo de telecom, por exemplo, eu vou nos meus clientes, eles têm 4 ou 5 versões diferentes dos aplicativos deles. Salesforce é sempre a mesma release para todos e a gente está sempre inovando. É uma plataforma, né? Então, embora o nome seja Sales Cloud e que as pessoas em geral associem com processos de venda, ou o termo CRM, né? Salesforce é CRM, até a nossa ação na bolsa é CRM. A gente é muito mais do que um CRM, a gente é uma plataforma de sucesso com vários produtos. A nossa mandala de produtos aqui, ela só cresce. A gente é muito focado em transformação, ou seja, a gente quer inverter a pirâmide, fazer com que os nossos clientes foquem em transformação e menos em infraestrutura. E aí está totalmente ligado ao conceito de SaaS, de as a Service. E a gente está junto, né? A gente tem a nossa comunidade de sucesso, a gente tem o Trailhead, que eu sou completamente apaixonado, até suspeito para falar. E iniciativas como essa, por exemplo, são justamente para que a gente consiga fazer cada vez mais a gente trabalhar junto. A nossa Ohana, a nossa comunidade sempre evoluir. Então, falando um pouco da plataforma Salesforce, ela é confiável, 100% cloud pública, a gente é aderente às principais certificações de segurança. A gente tem que ser, não tem outra opção. Trust é o nosso valor número 1. Então, a gente tem que garantir confiança não só na parte tecnológica, mas também nos nossos relacionamentos. A gente tem que ter relacionamentos de confiança com os nossos clientes. A gente é escalável, justamente por ter um modelo de assinatura baseado em usuário. A gente tem alta disponibilidade, 99,9, blá, 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 eu nem sei o número, nem me lembro de cabeça. Quando a gente vai fazer um deploy de uma release, por exemplo, é 5 minutos para fazer um deploy de release. Então, a gente tem um downtime super baixo. Super flexível, uma plataforma super flexível, que você pode evoluí-la através de configurações ou parametrizações, e se isso não for o suficiente, você consegue fazer isso através de programação de código. A gente é uma plataforma super aberta, com o conceito de Store, né? Assim como Google, como Apple, a gente tem a nossa Store, que é o nosso App Exchange, ou seja, a gente quer evoluir a nossa plataforma e a gente quer que outras empresas evoluam em cima da nossa plataforma. E a gente é inovador, como eu comentei, 3 releases ao ano, sempre garantindo novas funcionalidades, novas tecnologias, coisas de mercado que são lançadas, a gente tenta agregar na nossa plataforma. E aqui é o nosso layered cake, né? Que é um diagrama que representa as nossas camadas. Nós temos nossa infraestrutura multi-tenant, configuração através de metadados, componentes e serviços e em cima os nossos produtos. E a gente também tem o Einstein, que é a nossa inteligência artificial, Analytics, toda a parte de Lightning e assim por diante. Isso aqui é para esse webinar aqui, isso aqui é o que a gente já deveria saber todo dia quando acorda de manhã. Que rapidamente é o mesmo desenho que eu costumo apresentar só para nivelar o conceito. Então, e até fazendo a brincadeira, o Maurizio não está aqui hoje, que é o nosso amigo italiano. A gente sempre faz a brincadeira com a história da pizza, né?
A gente sai do on-premise, que eu faço a pizza, eu tenho que fazer a massa, então eu tenho que comprar farinha, e eu faço tudo. E eu vou evoluindo até chegar no SaaS, que é eu comer a pizza fora de casa, ou seja, eu não tenho que ter absolutamente nenhuma preocupação em relação a fazer uma pizza ou a ter pratos, por exemplo, para se eu comprar a pizza no delivery e ele entregar na minha casa, eu ainda vou ter que ter prato para comer a pizza. No SaaS, eu só vou lá e como a pizza. Aqui é a mesma analogia, né? Aqui é o mesmo desenho, só que de uma outra maneira. Eu gostei desse desenho, coloquei aqui, porque eu estava estudando outro dia, e ele é bem interessante porque ele coloca aqui todos os conceitos do as a service, né? Desde do infrastructure as a service, lá com a Amazon, com o Google Cloud, com Azure, e ele vai subindo até chegar no SaaS, que é o Software as a Service, que é onde a gente fica aqui o Salesforce. Então vamos lá, falando da plataforma Salesforce, rapidamente, o que é o conceito da multi-tenant? O que é o multi-tenants? O nosso Trailhead lá, ele traduz como multilocatário, mas pode ser também um multi-inquilino. Ou seja, você tem recursos compartilhados, como você tem no seu condomínio, que você mora ou que você trabalha, a água, o porteiro, o pessoal que cuida da jardinagem, por exemplo, são recursos compartilhados. E você aluga um determinado espaço, aquele andar ou aquele apartamento, e você utiliza dessa infraestrutura compartilhada. Aqui na Salesforce é a mesma coisa. Você tem uma instância e na sua instância você tem as suas orgs. Cada org é um apartamento e ela é de você. O que você alugou é seu, porém você tem que se preocupar que você mora em um lugar que você compartilha coisas. Então, é uma analogia que eu sempre brinco com as pessoas que eu faço essa apresentação, pensa no cara que mora no andar de cima e se ele esquecer a torneira aberta e for trabalhar, no final do dia, todo mundo do condomínio vai ser penalizado, não só ele que esqueceu. Então, para evitar esse tipo de coisa, quando a gente fala de recurso computacional, a gente, na Salesforce, tem o conceito do Governor Limits. Isso aqui vai surgir em toda discussão que a gente tiver. Ele é o principal causador de problemas para os arquitetos Salesforce. É não conhecer e subestimar Governor Limits. Tá? Para que existem Governor Limits? Justamente para não garantir que alguma org monopolize toda a instância, que é esse caso que eu comentei do cara esquecer a torneira aberta. E eles podem ser tanto para limites, eventos transacionais, como, por exemplo, o número de requisições concorrentes que eu posso fazer na minha CPU, quanto para eventos não transacionais, por exemplo, o meu storage. O meu storage ele está diretamente relacionado à quantidade de licenças que eu adquiri da minha plataforma. Esses são limites não transacionais. Esses são mais fáceis de serem governados porque é uma matemática simples. Outros, como, por exemplo, número de requisições concorrentes, número de socket que você executa e assim por diante, eles vão depender muito da sua implementação. Então, você tem que ter sempre em mente o conceito de Governor Limits. Aqui eu deixo o link para o Trailhead, tá? Quem quer ser arquiteto Salesforce, esse aqui é o módulo obrigatório que tem que ser feito. Se você se considera um arquiteto Salesforce e não fez esse módulo, shame on you, ou seja, vai lá e faça, porque aqui tem os conceitos fundamentais da plataforma que a gente tem que conhecer obrigatoriamente. Falando um pouco da arquitetura multi-tenant, dentro do Salesforce, no final das contas, o Salesforce é uma aplicação que, no final das contas, ele tem uma aplicação desenvolvida em uma linguagem de programação e ele tem um banco de dados. O banco de dados da Salesforce não é o banco de dados que o cliente vê, conceitualmente falando. Ou seja, ele tem lá os dados dele armazenados em seus registros, em seus objetos, porém, esses objetos que são criados, eles não são efetivamente tabelas em bancos de dados. Eles são metadados, que são convertidos em bancos de dados lá no byte, no nível baixo de implementação. E internamente, basicamente, é isso aqui que a plataforma Salesforce é. Ela tem uma tabela
com os metadados das tabelas, uma tabela com os metadados dos campos e uma tabela com os dados dos clientes em si. Junto com ela tem as tabelas de LOBs, né, de CLOBs, que são os textos longos, imagens e afins, e alguns índices. Por que eu preciso de tabelas de índices? Isso tem muito a ver com a arquitetura multitenant. Uma vez que o dado que você salva na sua plataforma, ele não necessariamente é uma tabela de banco de dados, a forma de você indexar é completamente diferente, porque você não tem um índice no seu objeto. Não é um índice como você tem uma tabela de banco de dados, que você seleciona que aquela coluna será um índice. O segredo, a mágica acontece justamente nisso, hein? Você ter um banco de dados único, com uma tabela, com todos os dados do cliente, e ele performar como se ele fosse uma tabela individual para cada cliente. Aqui, novamente, eu os convido a assistir este vídeo, que está aqui no link, que demonstra isso aqui com um pouco mais de detalhes, tá? A ideia aqui é só a gente passar o conceito, e se você quiser se aprofundar, entra lá no vídeo que tem mais detalhes. Aqui só para exemplificar o que eu falei no slide anterior. Uma vez que você não tem tabelas de dados físicas, você não precisa de um DDL, né, que é o Data Definition Language, ou seja, você não precisa parar o seu banco para criar um novo objeto. A gente que vem do mundo de desenvolvimento, existia o termo decut, né, que eu tenho que, até tal dia, eu tenho que pedir todas as minhas colunas de bancos de dados para o meu DBA. Porque depois disso, ele fecha o período de geração lá de compilação de banco de dados e afins, e eu não posso mais solicitar nenhuma alteração. Então, se eu esqueci de pedir uma coluna na minha tabela de banco de dados, eu vou ter que pedir só para a próxima release. Aqui no Salesforce isso não existe, então eu posso criar um novo campo na minha plataforma a qualquer momento. Por quê? Porque eu não tenho um DDL, isso é tudo metadado. E internamente, o que acontece? Eu tenho dentro do meu tabelão onde ficam efetivamente os dados do cliente, eu tenho 800 colunas para armazenar dados dos meus objetos. E aqui, para quem é mais sagaz, para quem é mais perspicaz, já viu, pô, 800 colunas, então é por isso que eu só posso ter 800 campos customizados, né? Dá para fazer, vamos fazer essa associação aí, ou seja, cada coluna que eu crio na minha Field Tables, eu tenho uma coluna representada na minha Data Table, que é onde fica efetivamente a minha tabela física de banco de dados. E aí, quando eu faço um select, por exemplo, quando eu estou fazendo aqui esse select, que eu quero trazer a marca e o modelo de um determinado automóvel que foi fabricado pela Ford, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um join de diversas tabelas físicas para prover aquele resultado em cima do meu metadado. E percebam que na tabela de dados, eu tenho dados de outros clientes, ou seja, outros org IDs, na mesma tabela. E aí eu consigo garantir que eu tenho na mesma estrutura os dados de todos os clientes, sempre considerando critérios de segurança, compartilhamento. Eu nunca vou permitir que um cliente de uma outra org veja dados de uma org que não lhe pertence, porque eu tenho um controle absoluto em cima disso dentro da minha plataforma multitenant. Vamos lá. Então, aqui só para fechar o assunto arquitetura Salesforce. Então, a gente tem os nossos data centers, né? Que são os locais físicos onde temos os nossos servidores e afins. Dentro dos nossos data centers, nós temos tanto os productions quanto os disaster recovery. E aqui é importante ressaltar que o Salesforce ele garante justamente esse tipo de preocupação que você não precisa mais ter. Então, se você tem um data center, você tem que criar um espelho do seu data center para o disaster recovery. O Salesforce já tem isso. Quando você contrata o software as a service, ele já tem que estar compliant com esse tipo de coisa. Dentro dos data centers, você tem os instance groups
Dentro dos instance groups, você tem os instances, e dentro das instances você tem as orgs. Esse desenho aqui é basicamente o que está aqui à direita. Então, eu tenho aqui no meu data center, vamos supor que eu tenho a localização de todos os meus data centers no mundo. Hoje, inclusive, o Salesforce ele roda sobre data centers da Amazon. Tem dois casos que a gente, além de usar os nossos data centers proprietários, a gente implementa, a gente faz o deploy da nossa aplicação em data centers da AWS. A gente tem nos data centers os recursos compartilhados, ou seja, rede, segurança, os appliances de segurança como firewall, como roteadores, load balancers e afins. A gente tem os instance groups, ou seja, que é para manter uma independência um do outro, porque se acontece algum problema em um instance group, eu não afeto o outro. Dentro do instance group eu tenho os core instances, ou seja, são onde eu tenho as orgs dos clientes. Eu tenho os core disaster recovery instance, ou seja, são as réplicas dos clientes, provavelmente nunca do mesmo cliente no mesmo database, no mesmo data center, que é para garantir justamente o cenário que acontece um terremoto ou algo que seja realmente uma catástrofe e você não impactar os clientes. Eu tenho instâncias só de sandbox e instâncias de sandbox de disaster recovery. E eu tenho lá também os meus shared services. Então, isso aqui é bem o Salesforce, é uma visão infraestrutura que a gente chega até a org em si, que é onde eu tenho o Customer Data e o Multi-Tenant Metadata. E aí, sempre lembrando que tudo isso está disponível lá no Trust, e você consegue ver o status de qualquer instância, de qualquer org, em qualquer momento no Trust. Você vai ter que saber em qual instância a sua org está deployada, e naquela instância você consegue ver o status dela. E, como eu comentei lá no começo, o Salesforce ele é aderente às principais certificações de segurança. Eu coloquei algumas delas aqui, mas existem inúmeras outras. Se vocês quiserem consultar depois, vocês podem acessar esse link aqui também. E aí, falando um pouco do Data Model Salesforce, só para finalizar, porque isso aqui tem a ver com o próximo assunto, que é o Sharing Visibility, falar rapidamente desses conceitos fundamentais da plataforma. Então, eu começo do app. O app ele é o quê? Ele é um conjunto de objetos, que podem ser padrões ou customizados, e de funcionalidades e processos. Isso é equivalente à minha planilha Excel, à minha aplicação Excel. Dentro da minha planilha Excel, eu tenho os objetos. Os objetos são o quê? São as guias. Então, cada guia aqui, ela armazena informação a respeito de um objeto especificamente. Então, eu tenho uma aba só para contas, uma aba só para contatos, uma aba só para oportunidades. Além disso, eu tenho o registro. O que é o registro? É a própria linha da planilha. É onde eu tenho o dado do cliente. Aqui é uma analogia direta com um banco de dados. Então, eu tenho uma linha que representa o registro, a informação que eu quero armazenar daquela entidade que eu estou me referenciando. E os campos, e os fields, né, os campos, que são as colunas dessa planilha Excel. Isso aqui é bem básico, tá? Eu não vou ficar entrando no detalhe, mas é só para, como a próxima sessão ela tem muito a ver com isso, eu achei interessante colocar aqui. E uma coisa que é fundamental para a próxima discussão que a gente vai ter é o conceito de proprietário. Dentro do Salesforce, você tem todo e qualquer registro vai ter sempre um proprietário. Consequentemente, esse cara ele tem um papel fundamental em qualquer controle de visibilidade e compartilhamento que você tem. Basicamente, duas entidades podem ser proprietárias de um registro dentro do Salesforce. O registro ele vai pertencer ou a um usuário ou a uma fila. Obrigatoriamente, todo registro no Salesforce tem que ter um proprietário e ele vai ser um usuário ou uma fila. Tá? Então, na primeira parte é isso. Uma introdução bem rápida sobre a arquitetura Salesforce, sobre alguns conceitos fundamentais. E a ideia agora é que a gente comece a falar um pouco mais de sharing e visibility. Tá?
Um ponto importante aqui é, eu estou usando os termos em inglês, eu até fiz, alguns slides estão em português, mas a maioria dos slides técnicos eu estou tentando fazer em inglês por dois motivos. Primeiro, para a gente se familiarizar com os conceitos, né? A gente quando a gente fala de Salesforce, a gente está no cliente, então vira e mexe surge o assunto, tá? Sharing Visibility, Security Identity, Sharing Rules. Então é bom que a gente conheça os conceitos e também porque a documentação, principalmente para quem quer fazer certificação, ela é toda em inglês. As provas de certificação são todas em inglês. Então é bom que a gente utilize os termos, porque se vocês quiserem evoluir e tirarem as certificações, fazendo as provas de certificações, é interessante que você já conheça o termo em inglês, tá? Porque é como são solicitados essas questões. Aqui, rapidamente falando de security, né? A gente tem várias coisas que envolvem segurança dentro do Salesforce. Novamente, reforçando a mensagem, porque trust é o nosso valor número 1. Então, a gente dá muito valor à parte de segurança. E a segurança ela vai desde segurança física, de, por exemplo, ter controle de acesso aos nossos data centers, garantir que a gente não permita que outras pessoas entrem nos nossos prédios sem ser identificado, que tenham acesso a recursos que não deveriam ter. Até coisas de técnicas mesmo, de ter o appliance correto, toda a parte de firewall. O Salesforce ela tem, ela realiza vários penetration tests, Red, como é que chama? Red Team, Blue Team, a gente valoriza isso muito. Então, a gente tem várias camadas de segurança. A gente vai se focar aqui, inicialmente, na parte de usuário, que é o que cuida da segurança das informações e dê o acesso correto para os usuários da aplicação, que é a parte de Sharing Visibility. Então, aqui, falando um pouco, né? A gente tem várias features de segurança, novamente, aqui, quando a gente fala de User and Data Security. Toda a parte de autenticação, Identity, Two-Factor Authentication, a parte de Setup Administration, de Event Monitoring e até de Encryption. Mas o foco aqui são esses dois do meio, que é Profiles e Permissions e Sharing Field Level Security. Vocês já devem conhecer esse desenho aqui, né, que é o desenho de todas as funcionalidades de controle de visibilidade de registro no Salesforce. A ideia é que a gente passe por todos eles com um pouco mais de detalhe em cada um deles. Depois eu volto até nesse slide aqui para a gente se aprofundar um pouco mais nas funcionalidades. Uma coisa que eu achei interessante também colocar aqui, que eu acho que faz sentido, é que vocês conheçam profundamente o licenciamento da plataforma. Uma das coisas que podem, por exemplo, influenciar a parte de Sharing Visibility são as licenças que vocês estão usando. Aqui eu coloquei alguns exemplos de objetos. Aqui não constam todos, obviamente. Eu recomendo quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses detalhes, que entrem lá na página da Salesforce, que você tem controle de um lugar 100% confiável dessa informação estar atualizada, tá? Mas aqui a gente vai falar, como eu comentei, como a gente está falando de core, a gente vai cobrir toda a parte de sales, de service, de plataforma e a comunidade, Customer Community Plus e Partner Community. E aí, por que eu quis colocar isso aqui? Principalmente por uma questão mais voltada para a community. E aí, conforme a gente vai evoluindo no assunto, talvez eu volte aqui nesse slide para apresentar um pouco melhor esse conceito. Mas isso aqui ó, é um assunto que todo arquiteto Salesforce tem que conhecer licenciamento, porque isso aqui impacta diretamente nas soluções que você vai prover. Eu tenho até alguns casos reais que depois eu posso compartilhar com vocês que isso aqui conduziu soluções técnicas. Então, vamos começar do básico, né? Profiles e Permission Sets. Profiles, ele serve basicamente para você controlar acesso a aplicações e acessos a objeto, porque ele é o que a gente chama de Object Level. Isso aqui é fundamental. Dica aqui para quem for fazer prova de certificação, quando eu falo de perfil e de Permission Set, eu estou falando obrigatoriamente de objeto.
né? Então, tem um caso de exceção apenas que perfil controla acesso a registro. Um único caso, que é quando você usa view all ou modify all. Em qualquer outro cenário em que eu tiver perfil, eu estou falando de objeto, eu não estou falando de registro. Então, aqui, só para reforçar o desenho, perfil, eu estou falando das abas, então aqui eu vou controlar quem pode acessar qual aba da minha planilha Excel. Além disso, eu consigo também definir qual o campo, qual a coluna da minha planilha Excel eu vou conseguir acessar. Então, perfil, lembre-se sempre disso. Objeto, o que o usuário pode acessar, quais objetos aquele usuário pode acessar, qual é o nível de acesso que aquele usuário tem em cima daquele objeto, que é o que a gente chama de CRUD, Create, Read, Update, Delete. Além disso, existem os outros dois especiais que eu comentei, que é o View All e o Modify All. Mas aqui você controla basicamente CRUD no nível de objetos e quais os campos daquele objeto, que é o Field Level Security, ou seja, quais as colunas da minha planilha Excel, da minha guia do Excel, eu consigo acessar, aquele usuário consegue acessar. E se ele consegue acessar, e aqui é onde mora o perigo, o fato de eu falar que um usuário pode acessar o objeto opportunity não garante que ele acesse um determinado registro, porque isso tem a ver com a capacidade de quais registros ele tem acesso, não qual objeto. Então, eu posso falar, por exemplo, que o usuário Fabrício tem um perfil vendedor, mas que pode criar oportunidades. Ok, o Fabrício pode criar oportunidades e pode visualizar oportunidades. Mas pelo perfil, o Fabrício não necessariamente vai ter acesso ao registro de oportunidade do colega do Fabrício, por exemplo, o Marcelo Conato. Então não necessariamente perfil vai dar acesso a registro, exceto, e aí eu volto a ressaltar, a única exceção que temos é para View All, Modify All. Tá? Além disso, o perfil também dá acesso a configurações de sistema, que são aquelas... deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma org de teste, que aí fica mais fácil de visualizar. Então, aqui no perfis, vamos pegar aqui um perfil de sales. Eu tenho um perfil de sales. Esse perfil de sales permite que eu fale quais são as aplicações que eu tenho acesso, quais são os objetos, algumas informações aqui de quais outras funcionalidades eu tenho acesso, e eu tenho uma parte só de permissões de sistema. Aqui nas permissões de sistema existem várias configurações que eu controlo pelo perfil. Então, além do controle do CRUD do objeto, eu tenho aqui configurações de sistemas também que eu faço via perfil. Então, aqui só para mostrar na prática um cenário de acesso aos objetos, deixa eu entrar aqui em um qualquer e mostrar o que eu chamo de CRUD, Create, Update, Delete. Então, vamos pegar aqui o objeto conta. O objeto, esse perfil Sales tem acesso a ler, criar, editar e apagar contas. E ele não tem permissão de ver e modificar tudo, ou seja, esse usuário ele não pode acessar todos os registros. Lembre-se sempre que View All, Modify All é usado para dar acesso a registros. E aqui, por que eu coloquei cores diferentes aqui, tá? Das iniciais? Porque esse slide ele se refere a perfis e permission sets. O que você pode fazer com perfil que você não faz com permission set? É justamente o que está em verdinho aqui. Isso aqui também é fundamental que vocês saibam. E aqui eu deixo também o módulo do Trailhead para quem quiser fazer, para conhecer um pouco mais. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês na prática o que eu estou falando. Então eu tenho aqui o meu perfil de Sales.
que ele dá acesso a login hours, login IP ranges, password policies e afins. Se eu venho em um permission set e coloco aqui, vamos pegar um de manager. Só um momentinho, vamos pegar qualquer um aqui. Eu quero mostrar a diferença. No lugar errado, peraí. Reports e dashboards. Eu fiz um permission set aqui que ele só serve para uma coisa. Ele permite que os usuários que tenham esse permission set acessem relatórios. Então, ele não tem nada aqui além do que dar acesso a relatórios. E vocês podem notar que no permission set eu não tenho aquelas opções de login IP, de password policy e assim por diante. Ou seja, o que está em verdinho aqui, mais claro, é o que você consegue fazer com perfil, mas não consegue fazer com permission set. E quando eu uso um perfil e quando eu uso um permission set, qual é a boa prática associada com isso? A primeira e principal é a Salesforce, ela tem como regra, como condutor de qualquer discussão a respeito de segurança, é o seguinte: se você puder evitar a criação de um perfil, faça isso. Minimize a quantidade de perfis que você tem que criar. Por vários motivos, tá? E eu vou citar dois aqui rapidamente. O primeiro é que quanto mais perfis você tem, normalmente nas empresas que a gente atua, eles têm um IDM, né, um Identity Management, fora da plataforma Salesforce. A quantidade de informação que você vai ter que ter trafegando do seu IDM para a sua nuvem Salesforce é muito grande se você aumentar a quantidade de perfis. Então, esse seria o primeiro motivo. E o segundo motivo é uma questão de desenvolvimento mesmo, porque eu não sei se vocês se lembram, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Eu vou criar um campo em um objeto qualquer, e aí isso fica latente para quem faz desenvolvimento. Então, eu vou criar um campo qualquer aqui, checkbox, que chama OK. Aqui é o Field Level Security, OK. Aqui já tenho um dos motivos, né? Quantos mais perfis você tiver, mais dor de cabeça você vai ter para desenvolver a sua aplicação. Porque normalmente o que o pessoal faz é isso aqui, ó. Marca para todo mundo. E aí, qual que é o principal problema em marcar para todo mundo? Isso aqui é dor de cabeça na certa, tá, gente? Dor de cabeça na certa. Você vai fazer deploy de perfil, toda vez é a mesma novela, é sempre o caos, se você não trabalha com perfil direito. Então, dica principal, reduza ao máximo o número de perfis. Quando for fazer desenvolvimento, selecione só os perfis para os quais aquele campo realmente se aplica, porque se você marca aqui para todos os perfis, o que vai acontecer no seu deploy? Você tem que levar 100% dos seus perfis para deploy. E isso é dor de cabeça na certa. Eu tenho inúmeros casos de problemas de perfis, de problemas de deploy causados por o cara chegar aqui e selecionar tudo, e na hora de fazer o merge isso dá trabalho, na hora de fazer o deploy isso dá trabalho, e está tudo casado. Então, receita de bolo, minimize ao máximo a criação de novos perfis e utilize ao máximo permission sets. Por quê? Permission sets foram criados justamente para isso. Eu tenho um perfil que ele é 99% igual ao outro. Por que eu vou replicar aquele perfil? Porque o exemplo que a gente sempre dá. Eu sou um analista e eu quero acessar os objetos com aquele nível de acesso. O meu gerente, ele tem que ter o mesmo nível de acesso que eu. Porém, o meu gerente, além de ter acesso ao meu registro, ao meu objeto, ele quer também tirar relatório, mas eu não quero tirar relatório. Normalmente, o que se faz é duplica-se o perfil e
e marca que aquele perfil pode criar um relatório. O ideal é que você não faça isso, é que você use permission set. Esse exemplo que eu dei é um caso clássico, então eu criei um permission set só de relatório. Então eu tenho aqui reports and dashboards. E a única coisa que eu tenho neste permission set, na verdade não é nem object settings, é lá na área de no System Permissions. Deixa eu ver se é isso, eu não lembro exatamente. Exatamente, aqui, ó. Esse permission set, a única coisa que ele tem é que ele faz o create e customize reports. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar o meu usuário, que vai ter o perfil sales, o usuário do meu gerente também vai ter o mesmo perfil sales, e a diferença é que para o usuário do meu gerente, eu vou associar o permission set de reports e dashboards. Consequentemente, ele vai ter acesso a essa funcionalidade sem eu ter que atribuir a ele um perfil diferente. Além disso, a Salesforce ela tem investido bastante em permission sets, justamente porque, no nosso entendimento, a gente tem que minimizar a criação de novos perfis. E para isso ela lançou, por exemplo, recentemente o Session Based Permission Set, que você consegue atribuir um permission set de acordo com a sessão do usuário. Isso aqui é um negócio bem legal. Você pode criar lá um flow, por exemplo, para definir uma sessão. E acho que foi na nossa última release, a Salesforce lançou o permission set group. Ou seja, eu posso agrupar permission sets para gerar um super permission set. Ou seja, se eu tenho um permission set de verificar relatório e um outro permission set de ele ter acesso, sei lá, a alguma outra funcionalidade que só gerentes devem ter, eu crio um permission set group e associo esses dois permission sets abaixo dele. Então, aqui mostrando na prática o que isso significa, eu tenho aqui um permission set group que eu criei chamado manager, e nele eu posso associar quantos permission sets eu precisar para fazer com que essa associação leve para ele as funcionalidades adicionais que ele precisa em cima daquele perfil. Isso aqui ele mata mais ou menos aquela discussão que a gente costuma ter nos clientes de mas eu quero que o gerente nível 1 tenha acesso a relatório e o gerente nível 2 tenha acesso a relatório e também a cadastro de usuário, por exemplo. Então eu tenho que criar dois. Não, eu posso criar dois permission sets e para o usuário sênior eu coloco um permission set group que ele tem tanto reports quanto a criação e manutenção de usuário. Certo? Então, perfis é isso, tá, gente? Lembre-se sempre, perfil é nível de objeto, uma única exceção, que é o view all e o modify all, que é no nível de registro, record, e eu controlo e eu não consigo fazer em verdinho com permission set as coisas que consigo em perfil. Eu tinha programado hoje 1 hora, a gente já excedeu essa 1 hora. Eu vou seguindo aqui, fazer igual o Gustavo Lima, fazer 7 horas hoje. Não, brincadeira. Eu vou terminar só essa parte do OWD, e aí eu vou deixar a continuação desse assunto para a próxima sessão, que provavelmente a gente vai fazer semana que vem. E aí a próxima sessão, a ideia é que a gente entre no detalhe mesmo de como que funciona o sharing, como a própria Salesforce chama, que é o under the hood, debaixo dos panos, né? Que é para conhecer as nuances e os impactos das decisões que eu tomo quando eu falo de compartilhamento. O compartilhamento ele sempre começa do OWD, Organization Wide Defaults, ou seja, é o nível de acesso básico que eu dou para o meu objeto. Aqui eu não estou falando de registro em si, mas ele impacta completamente a minha solução de Sharing Visibility. Então, qual é o nível básico de acesso que os registros de um objeto vão ter? O primeiro e mais básico é o privado, ou seja, somente o owner
pode ter acesso a este registro. E aqui eu falo somente o Almer, porque eu ainda não entrei no mérito de como eu posso abrir a visibilidade deste registro usando as outras features que a gente vai falar na sequência. Mas aqui é o conceito, é a configuração mais básica. Se ele é privado, só eu, que sou o dono, tenho acesso. Então, nesse cenário, nessa planilha Excel, é como se eu conseguisse fazer com que eu, usuário Fabrício, como eu sou dono da linha 2, eu acesso a linha 2. Mas como o Marcelo Conato é dono de todas as outras oportunidades, eu não vou conseguir ver as oportunidades dele. Esse é o modelo privado. Depois do privado, eu tenho um público, somente leitura. No público somente leitura, eu posso ver qualquer registro de qualquer usuário, mas somente ver. Eu não consigo editá-lo. Esse cenário eu sou dono de um registro e o Walter Podmanik, por exemplo, é dono do outro registro. Eu posso ver o registro do Valtinho, consequentemente, mas eu não posso editá-lo. O próximo é o read and write, ou seja, todo mundo pode ver e todo mundo pode editar. Consequentemente, eu posso acessar registro, por exemplo, do Eduardo César, que é outro usuário, e eu posso chegar lá e editar e alterar o conteúdo do registro que pertence a ele. Então, dependendo da necessidade, dependendo do caso de uso, eu vou utilizar privado, dependendo eu vou usar público somente leitura e dependendo eu vou usar um público leitura escrito. Além disso, existe o conceito do controlled by parent, que é o seguinte: quando eu tenho dois objetos relacionados, pai e filho, se ele é controlled by parent, isso implica que, se eu vejo um registro pai, eu obrigatoriamente vou ver um registro filho. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que o contato e conta estejam configurados como controlled by parent. Se o Leandro Barion é proprietário do objeto conta, ele obrigatoriamente é o mesmo proprietário, que não vai nem existir um proprietário, mas ele vai ser o dono também do objeto filho, do contato. E o último caso é o use. Use ele só se aplica para product, e ele é sempre uma pegadinha. Sempre se atentem para o use. Então, mostrando na prática o que isso significa, vamos mostrar aqui os compartilhamentos, as configurações de compartilhamento. Então, você entra aqui no Sharing Settings. Em português, infelizmente, a tradução é compartilhando configurações, quando deveria ser configurações de compartilhamento, mas paciência. E aqui você tem as suas configurações de OWD. Né? Você tem, se ele é privado, controlled by parent, public, e nós temos aqui o famoso use, que é para price book. Um detalhe interessante e super importante, principalmente para quem tem interesse em fazer certificações, é se atentar a questões de internal e external. A gente consegue configurar o OWD para usuários internos e usuários externos de comunidades. Você pode ter visibilidades diferentes. Eu posso ter a conta, ela é pública para todos os usuários internos Salesforce, mas ela é privada para todos os usuários de comunidade. E eu vou sempre ser mais restrito no externo do que no interno, sempre. E como eu comentei, a configuração que você faz inicial desse OWD, ela vai impactar absurdamente e completamente a sua usabilidade, a sua performance e a segurança dos seus dados. Então, quando você está elaborando e propondo uma solução de arquitetura Salesforce, a primeira coisa que você tem que fazer sempre é o seu modelo de dados junto com o seu modelo de Sharing Visibility, porque eles têm que estar casados. Você tem que considerar sempre no seu data model questões de visibilidade, porque pode ser que no meio do caminho você descubra que o seu modelo ele
ele não se adequa à sua necessidade de negócio, e mudar isso pode ser extremamente complexo. Para quem teve a oportunidade de participar dos nossos fóruns de arquiteto, a gente teve um só sobre Sharing Visibility, não sei se todos se lembram. Quem apresentou na época foi o Denis Braga, e uma mensagem muito legal que ele deu na época foi o seguinte: se você puder, comece sempre do mais restrito para o mais aberto, sempre. Por quê? Fazer o contrário é muito complexo, sempre é muito complexo. E normalmente em projetos Salesforce, se você tem pelo menos um requisito de negócio em que você precise manter uma informação de um registro não disponível, você obrigatoriamente, vamos supor que você tenha 100 perfis, 99 podem ter acesso à informação e um não pode. Você não consegue fechar acesso, você vai sempre abrir acesso. Então, isso é fundamental. Comecem sempre do mais restrito para o mais aberto. Porque se você tiver que mudar isso on the fly, provavelmente o esforço de fazer isso vai ser muito grande. Eu acho, gente, que eu vou parar por aqui, porque eu já estourei bastante o tempo. A partir da semana que vem, e aí eu compartilho com vocês os detalhes na nossa comunidade, no LinkedIn, os nossos CSMs entram em contato com vocês com as próximas sessões, para quem quiser continuar aqui. A gente vai fazer a gente vai entrar a fundo de como é que funciona as capacidades de compartilhamento de dados dentro do Salesforce, e como que isso funciona dentro da arquitetura multitenant. Então, eu vou compartilhar com vocês na nossa comunidade lá um link para um documento que é o Sharing Under the Hood. Quem quiser antecipar a próxima sessão e já ir dando uma lida, aqui novamente fazendo uma provocação barra brincadeira, se você é um arquiteto Salesforce, você obrigatoriamente tem que ter lido Salesforce Sharing Visibility Under the Hood. É material obrigatório para quem quer conhecer a plataforma Salesforce. Um arquiteto Salesforce, ele não precisa nem ser certificado em Sharing Visibility, mas se ele não conhecer como que funciona no detalhe esse tipo de coisa, a conta chega. Então, é fundamental que todos conheçam isso. E aí eu compartilho com vocês na nossa comunidade esse material para quem já quiser antecipando. E eu deixo aqui também esse último módulo do Trailhead, que é o fundamento do que a gente falou aqui hoje, né? Quem quiser fazer, convido-os também a fazer. E a partir da semana que vem, retomamos desse ponto em diante. Então, agradeço a participação de todos. Volto a ressaltar, quem quiser fazer perguntas, algumas pessoas deixaram perguntas aqui no próprio GoToWebinar. Eu vou tentar replicá-las lá na comunidade e responder por lá também. E quem ficou com alguma dúvida, quiser aprofundar em algum assunto, quiser discutir algum cenário de negócio, que a gente possa até apresentar aqui na próxima sessão também, fico à disposição. Estou aí na nossa comunidade, estou no LinkedIn, para o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fiquem em casa e até a próxima.